Olá, turminha linda do terceiro ano. Que bom estarmos aqui juntinhos novamente. Queridos, é sempre bom estarmos aqui para aprendermos assuntos referentes aos nossos conteúdos. Meus amores, e hoje não será diferente. Hoje também será uma aula riquíssima na qual nós vamos aprender um assunto bem interessante. Sou a sua professora Alessandra e hoje nós vamos estudar na disciplina de ciência sobre os movimentos da Terra. Olha que assunto interessante. Tão bom sabermos um pouco mais sobre o nosso planeta onde vivemos. E esse conteúdo está lá no seu livro da página 23 até a página 25. Então vamos lá? Observe o seguinte, pessoal, observando aí. Todos os dias, o sol, todos os dias, pessoal, o sol, ele clareia no céu. Mesmo quando o tempo está nublado ou está chovendo, o sol, ele está presente, porque há luz solar e calor. Então, independente de estar chovendo, de estar nublado, tia Alessandra, mas quando está chovendo, eu não consigo ver o sol, mas você pode senti-lo através da luz solar e também do calor, tá certo? Ele sempre está lá, ele sempre está lá todos os dias. Você observou que ao amanhecer nós vemos o sol de um lado do céu e no fim da tarde ele está do outro lado. Então, quando nós observamos, acordamos ali, observamos o sol, ele está de um lado, do céu, do nosso céu. E no final da tarde, ele não está daquele mesmo lado, ele já está no lado oposto. Nós temos essa mesma sensação em relação às estrelas e à lua. Observem aí a nossa figura do nosso slide. Observe que a Terra ela não fica parada. É um globo que se move no espaço. E esse movimento da Terra é um movimento de rotação. Observe, gente, que da mesma maneira em que vocês estão observando essa imagem no nosso slide, a nossa Terra, o nosso planeta, ele está se movimentando, até mesmo nesse exato momento. Você pode não perceber, mas a Terra está constantemente em movimento. Nesse movimento, no movimento de rotação, a Terra, ela gira em torno de si mesma, como se fosse um peão. Lembra do nosso slide passado? Aquele planeta rodando, girando? Exatamente, esse movimento é de rotação. Esse movimento, ele produz os dias e as noites. É por causa dele que os corpos celestes parecem se deslocar no céu. Observe aí a nossa imagem, pessoal, que vocês podem perceber aí que a Terra ela está se movimentando próximo do Sol. E aquela parte em que há a iluminação do Sol, chamada de dia, e do outro lado, que está, sem essa iluminação, nós chamamos, de noite. Ao girar, observe atentamente aí essa imagem. Ao girar, uma parte da Terra, ela é iluminada pelo Sol, enquanto a outra permanece no escuro. Na parte iluminada é dia, na outra é noite. A Terra, ela dá uma volta completa em 24 horas.
A cada 24 horas, a Terra dá uma volta completa em torno de si mesmo. Observe aqui, olha, essas setinhas aqui, nessa imagem, elas demonstrando os raios do Sol, né? Os movimentos que o raio do Sol ao encontro do nosso planeta. Então, vocês podem observar essa parte aqui iluminada, que é o dia, e essa parte que não está sendo iluminada, nós chamamos, né, é a noite. Agora observem o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Observem atentamente a essa imagem. Nós já sabemos que no movimento de rotação, a Terra realiza em torno, né, de si mesmo. Ela gira em torno de si mesmo. Já esse movimento que nós estamos visualizando na nossa imagem é chamado de um movimento de translação. Por quê? Porque nesse movimento a Terra está fazendo em volta do Sol. Então, mais uma vez para não esquecer, movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno de si mesma. Movimento de translação é aquele que a Terra faz em volta do Sol. Para podermos estudar melhor a Terra, ela foi dividida em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. E aí vocês podem observar uma linha, né? Uma linha imaginária, tá, gente? Uma linha imaginária que é chamada de linha do Equador. E é ela que separa os hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O planeta, ele também possui uma certa inclinação em seu eixo norte-sul. Por isso, cada hemisfério recebe uma quantidade diferente de luz e calor. Observe que a Terra gira em torno de si mesmo e esse movimento, né, ele é ela possui, esse nosso planeta, ele possui uma certa inclinação. E observe que, a partir desta inclinação, é possível que cada hemisfério receba uma quantidade diferente de luz e calor. Agora observem atentamente, pessoal, que um ano completo ele tem 365 dias e 6 horas. Nós não podemos esquecer essas horas que compõem o ano. Então, o ano completo, ele tem 365 dias e 6 horas. Então, em 4 anos, as horas que sobram em cada ano somam 24 horas, ou seja, um dia completo. É por esse motivo que, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro ele tem um dia a mais. Isso é 29 dias. Esses anos, com 366 dias, são chamados de anos bissextos. Então, o que são anos bissextos? São aqueles anos em que o mês de fevereiro tem 29 dias. E isso só ocorre de 4 em 4 anos. Observem atentamente que, por causa do movimento de translação da Terra, é que temos as estações do ano. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. São as estações que fazem o tempo se modificar durante o ano. Elas se repetem todos os anos
com a duração de 3 meses cada uma. Então, quando vocês observam aí o nosso planeta fazendo, né, o movimento de translação, vocês estão observando que aparecem algumas datas. Essas datas são as durações de 3 meses cada uma, que se referem às estações do ano. Nós podemos verificar algumas dessas datas. Observem aqui que uma aparece no dia 22 de dezembro, 21 de março, 22 de junho e 23 de setembro, dando início cada uma às nossas estações do ano. Observe a translação da Terra e as estações do ano. Então, como vocês observaram no nosso slide anterior, a Terra fazendo o movimento de translação e quando faz esse movimento de translação, a cada 3 meses surge aí as nossas estações do ano. Lembrando que lá, vamos começar aqui, lá para o mês de setembro. Já no hemisfério norte, nós temos o outono. Já no hemisfério sul, nós temos a primavera. Isso devido à inclinação que nós já relatamos para vocês acerca do nosso planeta, que é um pouco inclinado. Por isso, a diferença entre os hemisférios. Aqui em dezembro, no hemisfério norte, nós temos o inverno. Já no hemisfério sul, nós temos o verão. Em março, no hemisfério norte, nós temos a primavera. E no hemisfério sul, nós temos o outono. Em junho, nós temos no hemisfério norte o verão e no hemisfério sul o inverno. Observa, gente, aí que vocês têm o nosso satélite natural, que é a Lua, e ela vai acompanhando, viu, a Terra na sua movimentação, tá ok, gente? No movimento de translação, a Lua também irá acompanhando aqui o planeta Terra. Vamos observar cada uma dessas nossas estações. Nós temos aí a estação verão, que nessa estação a temperatura é a mais alta e os dias são mais longos. É nessa época que as pessoas gostam muito de ir à praia, né? Porque como a temperatura está muito alta, elas gostam de se refrescar, né, lá na praia. E na primavera, pessoal, a temperatura é geralmente agradável, não fazendo nem muito calor, nem muito frio. É conhecida também como a estação das flores. E no outono, a temperatura é agradável e é a época em que as folhas das plantas caem. No outono, grande parte dos frutos das árvores amadurece. E no nosso inverno, a temperatura é baixa, deixando os dias frios. É a época da incidência das chuvas com mais frequência. Agora, meus amores, vamos às nossas atividades que estão lá no seu livro, da página 26 até a página 29. Vamos lá? A nossa prática agora, praticando aí as nossas atividades. Vamos lá, gente? Primeira questão. No item A, como se chama o movimento que a Terra realiza em torno de si mesmo? Estavam atentos às orientações da tia Alessandra? Então, com certeza, esse daí vocês não vão errar. No item B, quanto tempo a Terra leva para realizar esse movimento? No item C, o que esse movimento
produz. Então, de acordo com o que nós estudamos na nossa videoaula de hoje, você está apto para responder todas essas questões. Vamos lá para a segunda. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aí as estações do ano, ao lado nós temos as características. Você deve observar as características e você deve também colocar o numeral correspondente a cada uma dessas estações. Já na página 27, lá na página 27, você vai observar e completar as questões abaixo. Observe bem essas imagens aí, que está na terceira questão. De acordo com o que nós estudamos e o que está aí representado nessa imagem na terceira questão, você deverá responder os itens A, B e C. Na quarta questão, você vai encontrar no caça-palavra o nome dos movimentos da Terra e das estações do ano. Então, gente, quantos são os movimentos da Terra? São 2. Muito bem. E quantas são as estações do ano? 4, tia Alexandra. Ótimo. Então, você deverá encontrar aí 6 palavras, os 2 movimentos da Terra e as 4 estações do ano. Vamos agora para a página 28. Na página 28 diz o seguinte: o movimento de rotação ocorre quando a Terra gira em torno de si mesma, ficando de um lado clara e do outro escura. Organize as letras e descubra o que ocorre na Terra com esse movimento e, em seguida, desenhe. Algumas letras estão fora de ordem. Você irá escrever aquela palavra correta e depois você vai, de acordo com o movimento da Terra, desenhar como a Terra se encontra quando está de acordo com esta palavra aí. Da mesma forma, do outro lado também, de acordo com essa palavra, como a Terra fica quando está de acordo com esta palavrinha que você acabou de organizar, ok? Vamos lá para a sexta questão. Você aprendeu que a Terra realiza 2 movimentos, que é o de rotação e o de translação. Agora, você vai representar através de desenhos os movimentos no quadro abaixo e escrever uma legenda para cada uma, ou seja, você vai desenhar o movimento de rotação conforme, nós já mostramos aqui para vocês através dos nossos slides. Depois, deverá desenhar um movimento de translação e escrever alguma característica do movimento de rotação e também uma característica do movimento de translação. Na sétima questão, você vai completar as frases com as palavras do quadro abaixo. Nós temos algumas palavras nesse retângulo verde. Você vai observar as frases abaixo e irá completar com as palavras adequadas. Para a página 29. Na página 29, diz o seguinte: leia a reportagem com atenção e ilustre a estação que, de acordo com o texto, vai chegar. Então, o que é que você vai fazer? Você irá ler atentamente essa reportagem, aí você vai verificar, tia Alessandra, eu já descobri qual é a estação do ano que ele está se referindo quando ele fala nessa reportagem. Muito bem, meu amor. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer uma ilustração sobre essa estação do ano. Então, você vai desenhar, você irá pintar caprichosamente, porque eu sei que vocês são alunos nota 10. Então, vocês irão fazer um bonito colorido acerca dessa estação que vocês desenharam. Então, meus amores,
Essa foi a nossa aula sobre os movimentos da Terra. Espero ter te ajudado a compreender mais sobre o movimento de rotação, movimento de translação, sobre como é que o planeta Terra produz os dias e as noites, e também falamos também sobre as estações do ano. Então, um beijo, um grande abraço da tia Alessandra e até logo mais, meus amores. Tchau!